São Paulo mereceu ser vaiado, mereceu ser muito vaiado, mas muito mesmo. E foi, então estou aplaudindo essa manifestação. A torcida de São Paulo, que é muito parceira. São Paulo não foi rebaixado até hoje por conta dessa torcida. Não é por conta de dirigente, já teve contribuição uma vez, um pouquinho Muricy, um pouquinho Dorival, um pouquinho Hernandes. A torcida do São Paulo não deixou esse time cair até hoje. Mas o pessoal está se esforçando. O pessoal está se esforçando bastante. Para o São Paulo se rebaixar. Sim, há muitos anos. A diretoria está se esforçando loucamente, né? E o time também, em muitos momentos também e tal. Então a torcida é o seguinte: a torcida do São Paulo tem que se unir. Você tem os Uber Lovers e os Uber Haters, né? Você é o quê? Eu tô no meio do caminho. Que cara de pau. Eu tô no meio do caminho. Estou no meio do caminho. Porque assim... É verdade. Teve um momento nesse programa que eu perdi um debate pro Birner e ali eu comecei a chamá-lo de Zubeldeus. Até ele perder a invencibilidade dele. Porque futebol bonito... Tem mais de um ano o Zubeldia. Qual jogo do São Paulo foi bom com o Zubeldia? Nenhum ano. Você não coloca nos dedos de uma mão jogos bons. Nossa, que jogo espetacular. Que jogo bonito. São Paulo jogou muito bem hoje. Meu Deus, não. É tudo sofrimento, conta do chá, é uma luta. Peraí, tá tudo muito bonitinho, muito calmo. Isso não é Abre o coração, continua. Vamos dividir a tela. Deixa os dois Divide a tela. Não, fica aqui do meu lado. Não, aqui eu não posso aparecer. Vamos tem uns boletos pra pagar. Birner e Bubu, vamos dividir uma tela, porque aqui claramente há um debate que é... O Bubu, ele questiona o São Paulo e seu comportamento criticando o Zubeldia. O Birner defende Zubeldia e o trabalho para médio e longo prazo. E que alguns oportunistas talvez esperem a primeira derrota para massacrar. Tem vários. Sim. Como Palmeiras perdeu 2 jogos em casa. Para times mais fortes do que o Mirassol. Perdeu 2 jogos em casa. O Mirassol fisicamente jantou o São Paulo. E ao contrário, eu vi a transmissão e obviamente são, inclusive, um dos comentaristas, o Alexandre Losetti, foi um dos melhores que tem no país. Gente boa demais. Eu discordo plenamente sobre o domínio do Mirassol no jogo. Nossa! Eu discordo plenamente. O Mirassol chutou uma bola em gol, fez um gol no erro do Rafael, no erro do goleiro do São Paulo, que obviamente tem muito crédito. E concordo que o São Paulo jogou mal. Concordo. Mas aí eu tenho que colocar o mundo real para os São Paulinos. E para quem quer ter um debate técnico. Foi pro Bubu Mundo Real. Fisicamente, sabe quantos jogos o Mirassol tem a menos que o São Paulo na temporada? Quantos? 10. Olha aí. Eu não jogo 10 jogos a menos que o São Paulo. Eu não jogo há um tempão. Vamos mudar o ESPN, ficar um ano sem jogar e vamos jogar contra o São Paulo. Cutia resolve. Vai chegar fisicamente... Cutia resolve. Cutia salva o São Paulo, etc. Eu acho que Cutia é importante. Acho que os jogadores do São Paulo estão sendo trabalhados. O São Paulo tem bons jogadores de Cutia, mas eu vou trazer aqui os números. Lucas Ferreira participou em 16 jogos. Por enquanto, o melhor jogador de Cutia que o São Paulo tem ali. Importante taticamente, sem bola. 16 jogos. 1 gol. Atacante. Salvou o emprego do Zubeldia. E uma assistência. Não salvou o emprego, nem ia ser demitido. E uma assistência contra o Náutico no Morumbi. Tá jogando bem, mas obviamente quando você fala no atacante pronto, você quer para um time que vai ser campeão, olha o Flamengo, a quantidade, olha o Palmeiras, olha até o Cruzeiro, você pensa que tem que fazer mais. O Lucas Ferreira não tem nada a ver com isso. Esse é o momento, o estágio da carreira dele é normal, ele é um bom jogador. Matheus Alves. Substitui o meio, não sei o quê. Vitória contra o Santos. Salvou o emprego do Zubeldia. Segundo garoto da base. Duas assistências. Vai lá. 2 assistências. Não, mas você quer que o São Paulo seja campeão. O São Paulo não pode perder jogo. Então ele tem que jogar bem sempre. 2 assistências. Tá legal. O Veiga não consegue jogar várias vezes. O Arrascaeta oscila. Mas o São Paulo quer que o Alves, subindo da base, resolva jogos. Rodriguinho, subiu em 2022. Tecnicamente muito bom jogador. Gol na Copa do Brasil. Terceiro garoto da base é salvar o emprego do Zubeldia. Um pouco de personalidade, acho. 3. Até agora, quantos gols nesse ano? Fez um gol. Classificação contra o Náutico na Copa do Brasil. Rodriguinho, chapada. Chapada do Rodriguinho. Já a Nath vai decidir o vencedor. Calma, vamos chegar. 1 gol. Então nós temos Lucas Ferreira, 1 gol. Alves, 100 gols, 2 assistências. Rodriguinho, 1 gol. Luca não estava à disposição, outro da base. Luca na Libertadores, ele citou 4. 1 gol. Salvou o emprego e a invencibilidade do Zubeldia na Libertadores. Lamento informar pra você. Não estava à disposição contra o Mirassol. Como não estavam Lucas, como não estava Ferreirinha, como não estava o centroavante titular, como tem o Pablo Maia voltando, como não estava Marcos Antônio, como não estava até Igor Vinícius. Cara, eu nem consigo lembrar de quando. Juan, eu não consigo nem lembrar todos os desfalques do São Paulo. Mas o Bubu, que é um Zubel hater, apesar de chamar de Zubel Deus,
ele quer que o São Paulo ganhe todos os jogos. O São Paulo não pode perder jogos. Não pode perder do Mirassol no Morumbi. Esse jogo tá tranquilo. Pode ser rebaixado. Tá tranquilo, pode ser rebaixado. Tá com ironia fina. Eu concordo com você sobre o projeto de rebaixamento. Mas se o São Paulo for rebaixado em algum momento, e você olhar para os jogadores que estão lá, olhando a diferença do elenco do Flamengo, sabendo que a base que o São Paulo tinha antigamente, a base de Kaká, de Casimiro, de Davi Neres, é hoje a base do Palmeiras. São Paulo... Quem revela hoje os melhores jogadores mais técnicos do futebol brasileiro é o Palmeiras. Mas você acha que o São Paulo deve achar que o São Paulo é o São Paulo de Gilmar, Zé Teodoro, Oscar Dario, Nelson Marcelo, Pita Silveira, Cara, o São Paulo é o atual campeão da Copinha, é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-20. Campeão brasileiro. O senhor Zubeldia, eu recomendo, aqui eu citei fora do ar, você o Zubeldia faz milagre um elogio a Richarlison. Richarlison, que é um ídolo do São Paulo, numa entrevista ao Aloysio Chulapa, que também é ídolo do São Paulo, ele destruiu Zubeldia. Com um argumento muito bom em relação à base do São Paulo. A base do São Paulo ainda é... Né, a menina dos olhos, é uma joia. É uma base forte. E tem vários jogadores que estão salvando o emprego do Zubeldia. E o Zubeldia, São Paulo campeão da Copinha, Copa do Brasil Sub-20, grandes jogadores, talentosos e tal, ele falava, os meninos não estão prontos, não vou colocar. Teve o Campeonato Paulista para dar maturação para esses jogadores, dar minutos para os jogadores, não deu. E o São Paulo teve que perder do Palmeiras na semifinal no Allianz, porque ele não conseguiu ganhar da Inter de Limeira com um jogador que não ganhou de ninguém, foi rebaixada. O São Paulo com um a mais não conseguiu ganhar. E tinha Oscar, tinha Lucas, tinha galera, tava tudo lá em campo, Luciano. Não ganhou. Tomou 3 gols e não ganhou do Velo Clube. Se o São Paulo tivesse ganhando alguns joguinhos do Paulista desse tipo, que não ganhou, o São Paulo teria feito a semifinal com o Palmeiras no Morumbi. E talvez a história fosse diferente. Então o Paulista já vai pra conta do Zubeldia. O Palmeiras mereceu perder do Palmeiras semifinal? O Zubeldia, que, por exemplo... O São Paulo taticamente foi melhor que o Palmeiras. Calma. Aí o Zubeldia detonou a base do São Paulo. Não estão prontos. Os meninos estão prontos. Aí quando o São Paulo tem mais lesões, que eu acho que ele ajudou a estourar os jogadores. Porque, por exemplo, o Caleri não precisava ter jogado no sintético, no tapetinho contra o Botafogo. O Oscar não precisava ter ficado o jogo inteiro contra o Náutico num gramado pesado para estourar o Oscar de novo. O Lucas, então assim, se ele tivesse dado mais minutos para os garotos da base, ele devia fazer isso para promover essa boa base que o São Paulo tem, ele pouparia jogadores mais cascudos. Então o São Paulo tá com o DM cheio para mim também, porque o planejamento foi errado. Errou muito o planejamento. E aí, na hora do desespero, não tinha ninguém, começa a botar a molecada na fogueira. O Richarlison falou muito bem isso. Vai lá na Libertadores, Lucas Ferreira entra, ele vai lá contra o Libertar Caixa. Luca, ai meu Deus, estamos perdendo a imensidade do Morumbi aqui. Vai, garoto, vai lá, põe o moleque na fogueira, o moleque vai lá e faz o gol. Então a molecada do São Paulo está salvando o emprego do Zubeldia. Então eu não estou entendendo. E aí agora, tem gente falando assim, o Zubeldia agora está usando a base. Está usando porque não tinha mais nada. E aí ele já devia ter feito esse uso dos garotos há muito tempo. Então parabéns, eu quero concordar com o Richarlison. Bom, e eu discordo radicalmente do Richarlison, que inclusive é um injustiçado na maneira como ele é tratado muitas vezes por parte da torcida. Vamos lá, mais 2 minutos para esse debate. Mas assim, vamos ver quem vai levar. Os garotos estão resolvendo. Não, deixa aí. Então eles vão mal os garotos. Segunda coisa, ele é o técnico que mais usou jogadores da base do São Paulo depois do Rogério Ceni, em bastante tempo. Terceira questão. Dá o elenco do São Paulo pro Felipe Luiz e pro Abel e cobra título. Dá o elenco do São Paulo pro Flamengo e do Palmeiras e cobra título. A finança do São Paulo e cobra título. O elenco do São Paulo é melhor que o do esporte. O São Paulo não venceu o esporte no Morumbi, mesmo com a ajuda da arbitragem. A arbitragem inventou um pênalti pro São Paulo, nem assim o São Paulo conseguiu vencer no Morumbi. O São Paulo não venceu o Fortaleza no Morumbi. São Paulo não venceu o Mirassol. Então o Mirassol não tem um elenco. O elenco do São Paulo não é mais curto. O time do Mirassol que entrou em campo não é pior que o do São Paulo. O Fortaleza tá cansado, o Sport tá cansado e o São Paulo não ganha no Morumbi. Pra ganhar no Morumbi é um parto. Dá o elenco do São Paulo pro Felipe Luiz. O São Paulo ganhou do Aliança no Morumbi. Eu só digo isso pra você. Jogo que o Zubeldia admitiu que errou. Então, assim, o São Paulo ganhar no Morumbi hoje é um parto. Tá difícil. Sempre foi uma fortaleza pro São Paulo recente, com elencos curtos, com técnicos passados que tinham problemas também de calendário e tudo mais. O São Paulo no Morumbi era muito forte. Com o Zubeldia, pra ganhar de qualquer time no Morumbi hoje, pro São Paulo tá difícil. Então, desse jeito, tá na cara. O São Paulo vai lutar contra o rebaixamento. Contra o rebaixamento. E aí não é só... A diretoria tem uma culpa enorme, a maior de todos, porque endividando o clube, não sei o que e tal, mas a comissão técnica do Alto São Paulo também precisa fazer algo muito melhor com um elenco que não é ruim. Nunca mais que tem jogadores bons na base. Então, assim, o São Paulo precisa abrir os olhos
Porque, do contrário, vai experimentar sim o seu primeiro rebaixamento. Porque se não ficar ganhando no Morumbis, coisa que o Dorival ganhava, o Rogério ganhava, o Carpini ganhava. Com elencos melhores. Entendeu? Elencos parecidos, curtos. Fernando Diniz, com um elenco limitadíssimo, curto, quase ganha um brasileiro. Quase ganha um brasileiro. Então, assim, fica passando pano pro Zubeldia. Opa, Não, tá aí tudo a bem. acusação O Zubeldia forte, aí- empata muito. Olha a Libertadores, a invencibilidade dele é meio que mentirosa. Porque ele nem na Libertadores, ele empatou com a Aliança, com o Barcelona, com o Botafogo. No Morumbi, todo mundo vem aqui, hoje empata. Com o Botafogo? Pra ele deu uma sorte danada, que era pra ter sido eliminado no Rio de Janeiro. Vai lembrar uma Tomou coisa, um vareio no Rio de ele Janeiro, ganhou do levanta a mão Botafogo, pro céu, porque era pra ele tomar uns Perdeu a 4 melhor a 0. chance o Caleri no Rio e então. aqui e perdeu nos pênaltis. Então, e não ganhou. O campeão da América, E não- um time não 10 ganhou. vezes melhor que o Então São Paulo. não ganhou. Então, Luiz assim, Henrique, o São Paulo- Almada, Savarino, todos os caras que jogaram no São Paulo sobrando. hoje no Morumbi, com o Zubeldia. Aliás, o Zubeldia tava na rodada passada contra o Mirassol, tava em campo? Não tava. Vai estar no próximo jogo contra o Bahia, do Rogério Ceni? Não tá. A diretoria deveria multar o Zubeldia. Agora, a partir de agora, entendeu? Fazer uma reunião. Toda vez que você for suspenso, estiver expulso, você vai pegar 10% do seu salário de multa. Porque ele prejudica o time. Ah, mas ele é legal, ele é divertido. Ele entra em campo lá e sai comemorando dentro do campo lá pra abraçar o jogador. Pô, muito legal, divertido. E nunca tá na beira do campo. Em jogos importantes, não sei o quê, não tá Pedro, fora. por que você Então fez- é mais um problema pra ele. Por que você fez tantos elogios ao Zubeldia nos últimos jogos? Correu mas igual o esperou Zubeldia aqui. um jogo ruim, sem ele no banco, com 10 jogadores machucados, com o time fisicamente destruído. Ah, pra você coitadinho fazer do esse São desabafo Paulo. todo. Jornalismo verdade. Os seus elogios antes não foram reais? Ah. Jogou pra galera ou agora você tá... Eu tenho muitas Agora armas. é o que você realmente pensa. Eu tenho só pra muitas entender. armas aqui, eu vou pegando aqui. Tem Pega um aí, por favor, tacape, eu quero- uma foice aqui, isso aqui. Eu vou pegando aí, eu vou usando as armas de acordo entendi, com a situação. entendi. Não dá pra... Tem gente normalizando. Ah, o São Paulo perdeu do Mirassol no Morumbi no Campeonato Brasileiro. O Mirassol tem uma campanha melhor que o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ah, normal. Vamos normalizar isso aí. Ah, ficar empatando, empata e fica na zona do rebaixamento. Ah, normal. Ah, o elenco é curto, não sei o que e tal. Você Então, colocou não nas dá pra cordas. normalizar Claro que não. derrota. Do contrário, vai rebaixar Dá um e vai jogador ser de São Paulo normal. pro Abel. Não é. São Paulo Futebol ok, Clube, São Paulo pro Abel. tricampeão do mundo, Ok, tricampeão da ok. América, torcida que conduz. então, avisa pra diretoria. Uma base que Concordo. produz tanto talento. Aliás, estão Avisa. vendendo o Ângelo agora. Terminou esse primeiro round. Eu queria dizer a todos Já que, acabou? nitidamente, eles não vão concordar em nada. Mas a Natália Ferrão. Não, eu não vou está votar. aqui. Não. Você tem que pelo Tô menos ocupada aqui, ó. Se escolher. quiser É ver, igual eu tô- aquele negócio. Eu tô ocupada. Quem acha que ganhou o Birner? Quem acha que ganhou o Bubu? Entregue o elenco do São Paulo pro Abel e pro Felipe Luiz e tranquilidade. e não permita que perca o jogo. Felipe Vamos Luiz orar. aí Eu deu tô ocupada. uma aula aí contra o Palmeiras no Tô Allianz, é cheio de ocupada. desfalque, de problema. E o Flamengo também tem calendário cheio, tem problema e não tem esse mimimi Calma. aí, cara. Calma. É ruim, né? Já tá Natália ruim o time Ferrão, do é Flamengo. caos, contra o é Palmeiras. caos. Bom São Paulo ou é contra o Mirassol. tranquilidade? É tranquilidade Eu ou não é vou caos? votar, eu não vou. Não, não o vou Zubeldia é tranquilidade ou caos? votar. Não, o Zubeldia é caos. Mas essa Pelo situação do São comportamento Paulo, dele. nesse cenário todo, quem você acha que leva um pouquinho mais de razão? 50-50. Você acha que todo mundo tem razão? Ele tem um pouquinho de razão em relação à base, o Birner também tem um pouquinho de razão em relação à cautela. Eu não Eu vou acho a ficar no base boa, muro. só acho que não tá pronta. Eu não vou Minha ficar no vez. muro. Naquele debate que nós tivemos aqui, os dois de pé, eu dei a vitória ao Birner Birner. Não, ganhou. você deu pro Bubu. Não, você o senhor, ganhou. O senhor Você ganhou. deu pro Bubu. O Aí senhor eu tive ganhou. que O abraçar. público deu pra mim. E hoje eu vou votar em Rodrigo Bueno, porque você começou a dar argumentos pra ele. Você foi falando dos caras que foram salvando o Zubeldia. Um gol? Mas Na tudo bem, temporada? mas salvou. Um gol na temporada? Mas jogou a Cara, maboia. você fica enchendo o saco do Vitor Roque, vocês palmeirenses. Eu porque não, fez um gol. eu defendo O outro o cara. reclamando do Eu sou Estevão. Rio Branco, rapaz. Porque não fez gol em jogo grande. Eu sou Rio Branco de Cara, Americana. vocês reclamam de todos, cara, tem caras decidindo Olha, isso que 500 eu jogos. falei. No time Vocês do estão São Paulo, malucos. o Vocês camisa são 10 clubistas deveria parciais. ser o Oscar. Você faz do programa o programa Olha, palmeirense. Não, nada Você é disso, clubista rapaz. parcial. Isso era Você é brincadeira, clubista. rapaz. Preciso terminar, porque essa é a grande revolta de boa parte dos Zubel haters. O Oscar foi contratado para ser o armador, o enganche do São Paulo, o camisa 10. Ele põe o cara para jogar na ponta. Ele mata o Oscar. E o Oscar tá se virando de volante. O Luciano, Se que é um virando, não. atacante... Ele descobriu uma nova posição pro Oscar. Então, o Luciano joga de camisa 10. Jogava também assim Onde ele não rende. Onde ele não rende. E não joga de o 10. Oscar, ele joga, Não ele joga, ele ele recua joga o como cara para armar o atacante time. atrás. Ele joga como Tem que Gabigol ser- jogou ontem Joga o no Oscar pra Cruzeiro. ponta, ele Não é mata 10. o Oscar. Então, assim... Não é o jogo, não é? Entendeu? Então, os São Paulinos vamos se Daqui a pouco acostumar. vai dizer que o Jandrei Vai é ser sempre centroavante. isso, é o Ferrarese lateral direito, fica ali, e é expulso e não sei o que, no outro jogo vai jogar de novo, e é isso aí. O Wendel contratado não joga, tá mal pra caramba, vão matar o Enzo Dias. Daqui a pouco vão estourar também o Enzo Dias de jogar todas as partidas. Ok, Então, assim, ok.
Na administração da base. Eles estão O desabafando. trabalho do Edu. Zubeldia teve problemas, que agora, pela necessidade, teve que salvar e salvou ele, mas os cascudos também. O Lucas Moura cansou de reclamar, eu prefiro jogar pelo meio, não joga lá. Mas só uma coisa. Então, assim, ele não tá. As principais peças também não estão. O Alisson, que foi uma invenção. Vou lhe dar uma informação. Os jogadores amam o Zubeldia. Eu também adoro ele. O cara eu também acho, isso é verdade. Se o Zubeldia me chamar pro churrasco, uma Os parrilha, uma caras parrilhada, da eu base vou. não acham que são subaproveitados pelos Os Zubeldia. jogadores Mas amam. você acha? Os jogadores tudo amam bem. o Zubeldia, mas o Bubu tem uma Boa frase sorte. da arquibancada que pode demitir. Põe a nota da torcida organizada do São Paulo. Os caras já largaram a mão. Esse cara estavam de mão dada aí com a diretoria tá lá, como é que tá agora? Olha lá. Muito respeito com a camisa tricolor, tá no Instagram, né? Nosso amor ao São Paulo é incondicional e sempre estamos no Morumbi e onde for. Por esse amor fizemos o São Paulo ser campeão de tudo. Mas tem certas coisas que não dá pra serem ignoradas sempre. O time se dedica... Aí eu tava lendo, já passaram pra frente. Mas aí é um resumo de que, olha lá, estão acelerando a diretoria do São Paulo pra alertar. Vai vender jogador no meio do ano. Exatamente. Eu posso estar errado aqui. Dos últimos 17 jogos do brasileiro, do São Paulo, ele ganhou 2. Olha que coisa louca. Porque o São Paulo, no final, abandonou lá, não sei o por que quê. esse recorte de... Uma situação que novamente você volta para aquela prateleira de baixo da tabela. É um campeonato muito corrido, muito disputado. São Paulo 0, Mirassol 2. E o Ilcinho, boa tarde. Muita coisa pra gente falar, né? Acho que a gente tem muita coisa pra destrinchar dentro de um mesmo jogo, mas queria que você começasse falando, né, assim, um pouco, né, do que você achou da partida em si, tentando pegar para um corte individual do jogo e sobre essa atuação mesmo, né, em casa, diante de, enfim, 30 mil pessoas que, não foi barato o ingresso também, pagaram caro, pagaram ingresso e saíram muito tristes e pé da vida com vaias para esse elenco. Ilcinho, boa tarde. Boa tarde, Gabi, Renan, Chacon. Cara, o jogo meio que é difícil até de comentar, né? Porque a gente não conseguiu marcar pressão, a gente não conseguiu ficar com a bola, a gente não conseguiu acertar depois de 15 minutos de início. A gente meio que não conseguiu fazer nada. A gente jogou o jogo que o Mirassol propôs. E aí que entra mais a minha preocupação, porque, assim, vamos lá, a escalação de tudo que a gente estava vendo durante os jogos, até não é tão ruim. Assim, poderia ter sido melhor? Poderia, mas não é tão ruim. A volta do Pablo Maia, o Oscar pelo lado, não gosto muito, sinceramente, acho que poderia ser diferente. O Luciano ali fazendo uma função importante no meio-campo. Ele começa bem como segundo atacante, depois ele vem entre os dois volantes, só que ele não tem a característica defensiva, ele não dá pressão nenhuma ali, ele se posiciona no meio campo, mas os caras fazem dois, entra um passe ali e já era. E aí, assim, que o nosso time não tem um padrão, a gente já vem acompanhando faz tempo. Que o nosso time tem dificuldade em criar, a gente vem acompanhando faz tempo. Agora, o que me preocupa é que, assim, começa o jogo, o Mirassol com 1 minuto já tinha perdido um gol. Eu não sei se ele deu impedimento, eu não entendi a call do juiz ali, mas o Mirassol já estava dentro da nossa área com 1 minuto de jogo. O Mirassol propõe um jeito de jogar, e aí para ficar um pouco mais claro assim, o São Paulo propõe o Oscar de volante contra o Palmeiras na semifinal do Paulista, por 15 minutos, 20 ali, para dar um fôlego a mais, surpreende o Palmeiras. E aí o Palmeiras, tá estranho. O Abel ajusta e o São Paulo não cria mais. O Mirassol surpreende o São Paulo dentro do Morumbi, propondo posse de bola, saindo jogando todas as vezes. O São Paulo não se ajustou em nenhum momento. Não teve ajuste nenhum. Foi tipo, vai. E aí, não deu certo, professor. Só continua, só vai. E aí o São Paulo não se ajusta, o Mirassol dita o ritmo da partida, cria mais, acelera, desacelera, inverte o lado, a gente fica à mercê, a gente ali tem uns lapsos de uma bola, só a diferença é que o Mirassol chega bem até a intermediária e depois não consegue concluir. Mérito ali dos meninos de trás. Quando a gente recupera, havia uma transição, mas depois a gente morria. Faltou um ajuste
E aí, poxa, o King Naldo, que tá na tela, pô, eu achei que ele ia passar um sufoco com o Lucas Ferreira, que eu falei, mano, o Lucas Ferreira é perigoso, mano, jogar uma pá de cal no King Naldo. Mano, o King Naldo engoliu o Lucas Ferreira. Engoliu. E aí o King Naldo tirava o espaço dele, e na hora de ajustar, fazer o Ferrarese parar de receber a bola aberta, fechar por dentro, pro Lucas Ferreira se deslocar mais para trás para pegar a bola mais no mano, não, ele continuou fincado, às vezes que ele não estava fincado, ele caía por dentro, facilitando a marcação. Cara, a gente não ajustou, nem sem a bola, muito menos com a bola. E aí, cara, esse é o meu medo, sabe? É o mesmo erro que ele assume que comete depois contra o São Bernardo. Pré-jogo São Bernardo, ele fala que errou muito, pós-jogo contra o São Bernardo, ele fala que não erra mais. Esse time aí é o mesmo time que a gente viu no começo do ano. É os 4 lá na frente, bem abertos, volantes expostos, os meninos da frente chamando o Alisson e Maia para vir lá de trás. Quando o passe entrava, todo mundo correndo para trás. Ou seja, é o mesmo São Paulo que terminou o ano passado e começou esse ano. Não muda nada. E essa é a minha maior preocupação. Renan, queria, antes de tudo, dar meu boa tarde para você, mas queria ouvir nessa linha, né, do que o Ilcinho falou. O que você acha que está acontecendo com esse São Paulo, principalmente no Campeonato Brasileiro, e o que explica um jogo tão fraco contra o Mirassol, Renan? Boa tarde, Gabriel, Ilcinho, Chacon, galera toda, muito boa tarde. Bom, gostaria de começar dizendo que de todos os jogos que eu fui no Morumbi esse ano, e não foram poucos, não foram todos, mas não foram poucos, foi o melhor time que eu vi jogando no Morumbi, foi esse no Mirassol. De longe, o melhor time que jogou no Morumbi contra o São Paulo. O time que mais jogou futebol. Num jogo de futebol, quando você tem um time muito organizado, um time muito compacto, um time que coletivamente tem as ações muito coordenadas, né, do ponto de vista coletivo, para atacar, para defender, para propor jogo, para fazer transições, para pressionar, para baixar a linha em algum momento. É um time muito organizado, esse time do Mirassol. E isso que a gente viu dentro do campo. Contra um time que é espaçado, né? Um time que não tinha compactação nenhuma, completamente desorganizado, sem criatividade. E isso no futebol, quando acontece, esses dois casos no futebol, normalmente, futebol pode acontecer de tudo, né? Mas normalmente quem vai ganhar é esse time mais organizado, esse que eu dei os adjetivos positivos, esse que provavelmente vai ganhar. Não é uma regra, mas normalmente, se nada acontecer de anormal, normalmente é o que acontece, né? Esse time vencer. Quando você coloca o seu jogador mais criativo limitado a uma linha lateral, normalmente isso vai acontecer. Quando você pega o seu principal jogador, deixa ele jogando 90 minutos contra um Náutico, num campo pesado, num gramado alto, sem necessidade, e perde ele no intervalo do jogo, normalmente é isso que vai acontecer. Quando a diretoria coloca o ingresso no valor que está e bota 30 mil, e todas as vezes que tiver menos de 40 mil pessoas no Morumbi, eu vou falar sempre isso daqui. Responsabilidade da diretoria. Quando a diretoria também não colabora para fazer uma atmosfera, para criar uma atmosfera diferenciada, positiva para o time, normalmente é isso que acontece. Portanto, Gabriel, juntando esse combo todo, não poderia ser outro resultado. Não teria como ter outro resultado, né? O que você me perguntou, o que está faltando para o São Paulo? Está faltando para o São Paulo um monte de coisa. Mas assim, a principal, que é você dentro da sua casa principalmente, que é o que no Brasileiro, vários empates. Empatamos contra o Sport, para você ter uma ideia. O Sport não venceu nenhuma ainda, tem 3 empates. Um desses empates é contra nós em casa. Então, principalmente dentro de casa, é você ter a bola, e quando você tem a bola, você ter criatividade. Você saber propor o jogo, você ter a criatividade de criar chances de gol. Isso o São Paulo não tem tido. Tem sido um time previsível, né? Um time... Você sabe o que vai acontecer. E daí, quando você pega um jogador, e agora eu vou citar o Lucas Ferreira, que é um grande jogador, tenho certeza que vai ser... mas quando você pega um jogador, igual o Silvio falou,
Não foi o Reinaldo que jantou ele. Ele não fez nada para assustar o Reinaldo. Vai para cima do Reinaldo. Ele não foi uma vez para cima do Reinaldo. Uma. Nenhuma vez ele foi para cima do Reinaldo. Porra, então, aí quando não é ele, é o Cédric. É o Cédric que eu já não espero muito disso mesmo. Eu espero mais limitação. Mais ele pega a bola, o Cédric pega a bola, eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai dar um cortezinho aqui para a esquerda, vai cruzar. Eu já sei o que ele vai fazer. O do Lucas Ferreira, não. A gente espera que ele vá para cima. Que ele use a velocidade, a força dele para ir pro fundo, para ir levar o cara pro meio, para deixar o cara maluco. E não. O Reinaldo, com 30 e poucos anos, o Wilsinho, com a idade que ele tá, não tinha tanta característica de marcação, ele teria marcado o Lucas Ferreira tranquilamente jogando de lateral, que nem era a característica dele principal, a marcação, mesmo sendo lateral. Pô, então, é isso que tá faltando pro São Paulo. Os caras pegarem a bola e terem coragem. E daí, quando você pede criatividade, o seu principal jogador tá aberto lá do lado esquerdo, que aí ele não tem característica de ir pra cima de ninguém, ele não vai um 1-1, não. Ele é um jogo apoiado. Ele é distribuir o jogo, ele é dar andamento na partida pro São Paulo. Aí, sem ele centralizado, ele lá do lado, pô, cara, como que um cara vai fazer isso lá do lado do campo? Até ali um pouco para trás, até, porra, vou tentar entender. Agora, lá do lado, fica muito difícil, cara. Fica muito difícil. E nas limitações que o São Paulo tem, não tem jogadores, os principais jogadores de velocidade, Ferreirinha, não tem Luca, não tem Lucas, Moura. Aí fica muito limitado. Você pega seu principal jogador e joga lá pro lado, fica difícil, cara. Fica difícil. Então, assim, me preocupa também. Há algumas semanas atrás não estava muito preocupado com a questão do brasileiro, mas agora eu passo a me preocupar bastante, né? E o time tem que dar uma resposta rápida, cara. Tem que dar uma resposta rápida já amanhã para esse clima geral, né? Da torcida, de rede social, tudo mudar um pouco, porque o que eu vi sábado, cara, assim, assustador, mano. Assustador o que eu vi sábado, sinceramente. Assustador. O time de amarelo, por um momento, eu olhei e falei, rapaz, será que não é o Vini Júnior, o Ancelotti, que já tá ali no banco? Ô, Renan, e em cima disso que você fala um pouco, se pegar o elenco nosso com o dos caras... São Paulo e Talleres se enfrentam nesta terça-feira às 19 horas no estádio Morumbi pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming. Após ser derrotado por 2-0 pelo Mirassol no Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a disputa da Libertadores visando afastar a crise do elenco. Classificado para as oitavas de final, o tricolor lidera o grupo D com 11 pontos e um aproveitamento de 73%. A equipe está invicta na competição com 3 vitórias e 2 empates nos 5 jogos disputados. Enquanto isso, o Talleres já não tem chances de avançar à próxima fase da Libertadores. No entanto, ainda briga por uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. Em terceiro lugar no grupo, o time argentino soma 4 pontos com uma vitória, um empate e 3 derrotas. Sem Alisson suspenso, a tendência é de que o time conte com uma dupla de volantes formada por Pablo Maia e Bobadilla. Oscar, com um edema na coxa esquerda, faz tratamento no CT, não vai jogar. Com muitos problemas e muitos desfalques, Zubeldia pode escalar o time com Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Bobadilla, Pablo Maia, Luciano, Lucas Ferreira, Cédric Soares e André Silva. E aí, torcedor? Deixe nos comentários o seu palpite para a partida de logo mais entre São Paulo e Talleres. O meu é 2-0 para o tricolor. E para você que ficou nesse vídeo, clique no link abaixo e adquira o e-book A História do São Paulo das Origens aos Dias Atuais e conheça absolutamente tudo sobre a longa trajetória de conquistas e glórias do tricolor paulista. Conheça também os principais atletas, os bastidores dos principais títulos, as curiosidades que você jamais ouviu falar sobre o São Paulo. Então aproveite essa oportunidade única e faça parte você também da história do maior clube do futebol brasileiro. Clique no link abaixo.